0 horas. 26 mil clientes da e-redes continuam sem eletricidade. Na área mais impactada, Leiria, permanecem 16 mil clientes da e-redes sem fornecimento de energia elétrica. Além disso, Zelensky solicita um mínimo de 20 anos de garantias de segurança para que a Ucrânia possa firmar um acordo de paz. A vitória avassaladora de Vieira. O novo banco sofreu uma perda de 160 milhões e teve que assumir o controle de empresas em falência. Viva as jogadas! Qual é o receio dos reformados em relação à perda de tempo? Agora dispõem de tempo, companheiros e espaços para jogar às cartas. Crônica de Miguel Esteves Cardoso. Uma procissão de impotências ou os 3 blocos. Montenegro segmentou a política em Portugal em 3 blocos. À primeira vista, essa afirmação parece inofensiva. No entanto, existem descrições que, em certas ocasiões, encobrem prescrições tácitas para a ação. Reinício das buscas pelo casal de idosos de Montemor Velho está agendado para as 9 horas e 0 minutos de domingo. O alcance das buscas foi expandido. Apreensões de narcossubmarinos em Portugal são salientadas pela Europol. O relatório europeu sublinha a importância de Portugal na identificação de novos modus operandi dos traficantes. – 1967, o ano em que Salazar baniu a chuva. A calamidade causada pela forte precipitação que se abateu em 48 horas revelou a miséria da população que a ditadura pretendia ocultar. Contudo, a realidade era tragicamente visível para todos. Teatro, A Paixão dos Cobos vai ao palco. Após um filme cativante, Breakback Mountain é apresentado no Trindade. A encenação está a cargo de Daniel Gurjão. Motorista de TVDE finge realizar chamadas em busca de orientações para evitar o trânsito na A5 e agride cliente em Monsanto. A Polícia Judiciária de Lisboa prendeu um motorista de 36 anos que agrediu uma vítima. Propostas do Ministro sobre distribuição de jornais ainda não foram recebidas. O plano referente à reestruturação do sistema de distribuição de imprensa no interior do país, enviado por Leitão Amar no final de janeiro, ainda não chegou à VASP e à Associação Nacional de Municípios. Organização dos Estados Ibero-Americanos apoia a inclusão de mais nações no Pacto União Europeia-Mercosul. Andrés Delis considera que o pacto representa uma chance para a Europa se inserir no comércio de minerais raros, lítio e energia. Correspondência para o diretor. O espaço dedicado aos leitores é uma oportunidade para expressarem as suas opiniões sobre diversos temas. Perigo das portas de automóveis contemporâneos em situações de inundação. As portas dos veículos contemporâneos, conhecidas como tipo Tesla, são geridas eletronicamente e, em casos de acidentes graves ou inundações, onde o carro perde a bateria, tornam-se impossíveis de abrir. 6 horas. Condições meteorológicas adversas. Hoje é o último dia de isenção de portagens. A isenção de portagens, que está ativa desde 3 de fevereiro, inclui trechos da A8, A17, A14 e A19. No que diz respeito ao desporto, o FCP defronta hoje o Nacional, na Madeira. Por sua vez, o Sporting recebe em casa o Famalicão hoje. Um presidente conhecido como Tuzé, escolhido para juntar o que outros desejam separar. Neste episódio especial de domingo, falamos com a jornalista Rita Diniz, que nos informa sobre quem é Tuzé Seguro, o recém-eleito Presidente da República. Magda Coco, advogada, a AI oferece-nos superpoderes, mas apenas se soubermos utilizá-los.
Sem pensamento crítico, estamos a limitar as novas gerações. Magda Coco, sócia da Vieira de Almeida e uma das peritas que acompanha atentamente o AIACT, comentou no 4 a conversa de que maneira a IA está a alterar o direito, a regulação e a nossa forma de trabalhar. Escuta aqui o mais recente episódio do podcast do Expresso dedicado à inteligência artificial. Do fado à internet sem fios. Portugal encontra um balanço entre a cultura tradicional e a inovação tecnológica, esforçando-se para se atualizar sem esquecer as raízes que definem a sua identidade. Análise de Tatiana Nascimento. CIM de Leiria solicita manutenção da isenção de portagens às 7 horas. A comunidade expressou na missiva dirigida ao Presidente da República que se trata de uma questão de equidade e solidariedade. Além disso, hoje entram em campo FC Porto e Sporting. Chefe de Estado do Brasil sanciona legislação que proporcionará gás gratuito a 15 milhões de lares. A iniciativa visa enfrentar a carência energética que prejudica as famílias de menor poder aquisitivo. Fernando Rocha, todos os humoristas são desonestos. Fernando Rocha relembra a trajetória desenvolvida longe da elite refinada. O comediante pondera sobre os limites do humor e a importância de continuar a sentir-se vivo, mesmo sem ter de justificar-se perante outrem. O Estado, esse vasto formador da juventude, sustenta uma divergência fundamental em relação a um Estado que falha nas suas obrigações inalienáveis, não exerce os seus poderes indispensáveis e, ainda assim, pretende assumir o papel dos pais e mães. Tendências de bem-estar para 2026 com Rosália da Costa. Neste episódio, falo com Rosália da Costa acerca das tendências de bem-estar para 2026, abordando rotina, treino, nutrição e a forma de manter a saúde de maneira consistente, equilibrada e sem radicalismos. Este domingo decorre a segunda volta das presidenciais em 20 secções de voto e freguesias. Cerca de 36 mil eleitores poderão exercer o seu direito de voto em todas as 6 freguesias de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, assim como nas 4 freguesias de Arruda dos Vinhos e nas 3 freguesias da Gulgã, no distrito de Santarém, numa freguesia e secção de Rio Maior, além de uma freguesia no Cartacho, uma freguesia em Salvaterra de Magos e outra em Leiria. Ouvir a sociedade e monitorizar as bases. 2 candidatas competem pela liderança das mulheres socialistas. Após 2 desistências, restam 2 candidaturas à liderança das mulheres socialistas que pretendem fortalecer esta estrutura do PS em períodos de extremismos e retrocesso. Fuzileiros realizam travessias diárias para auxiliar a população de Areira isolada pela água. As travessias ocorrem entre as 8 horas e 0 minutos e as 19 horas e 0 minutos. Segunda volta em 20 freguesias e secções de voto. Hoje, 20 freguesias e secções de voto que postergarão a segunda volta das eleições presidenciais devido à situação de calamidade vão votar, embora já se saiba quem será o próximo Presidente da República. A flexibilização do Código de Trabalho pode ser uma bomba atômica. Ouvintes. Susana Peralta analisa os aspectos positivos e negativos da reforma que o governo pretende implementar. Com Seguro agora na presidência, a imparcialidade está assegurada. Qual é a narrativa do livro que mais vendeu na história? Considerado o livro que mais vendeu ao longo da história, será que é também o mais lido? Quem foi o autor da Bíblia? Que narrativa apresenta? E de que forma surgiu esta compilação de textos? O episódio inicial de As Histórias da Bíblia. Pentágono considera interromper laços com a Anthropic devido à oposição ao emprego militar de inteligência artificial. O Pentágono está a fazer pressão sobre empresas de inteligência artificial para que permitam a utilização dos seus modelos em contextos militares. A oposição da Anthropic está a intensificar as tensões. Calas, a Europa o que não lida com o apagamento civilizacional.
Na Conferência de Segurança de Munique, a chefe da diplomacia europeia fez um discurso que se opôs às declarações feitas na véspera pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. Dez sobremesas disponíveis para encomenda nas plataformas. O tiramisu da Tiramizuzi. Suspensão dos trabalhos até solucionar a questão. André Wemmans declara que a votação em Bidoeira de Cima foi interrompida devido a falhas na eletricidade. Ele acrescenta que, caso a paragem ultrapasse 3 horas, a mesa será encerrada e os votos não serão contabilizados. Suspensão das eleições em Bidoeira de Cima devido à falha de eletricidade. Após o adiamento das eleições presidenciais em Bidoeira de Cima devido aos danos causados pela tempestade, Christine, a votação encontra-se novamente suspensa por falta de fornecimento de energia elétrica. Pentágono considera interromper colaborações com a Anthropic devido à oposição ao emprego militar de inteligência artificial. As empresas de inteligência artificial estão sob pressão do Pentágono para permitir a utilização dos seus modelos para objetivos militares, enquanto a resistência da Anthropic intensifica as tensões. "40 anos de relatos com Gigi na Quinta do Lago." Bernardo Reino, popularmente chamado Gigi, com 75 anos, dirige o restaurante que leva o seu nome há 4 décadas. Violência doméstica. Detido não pode contactar vítima. O Tribunal Judicial de Santarém impediu o homem, de 39 anos, de se aproximar da residência, do local de trabalho e dos espaços que a ex-companheira, de 34 anos, e os filhos costumam frequentar. Japão intensifica laços com a Organização do Tratado do Atlântico Norte e revela apoios a Kiev. Durante uma reunião com Mark Rutte, realizada no contexto da Conferência de Segurança de Munique, o chefe da diplomacia japonesa manifestou a sua vontade de estreitar os laços com a Organização do Tratado do Atlântico Norte e de apoiar Kiev. Agenda de concertos agendados para 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos previstos para os meses vindouros, uma programação em constante atualização. Reinício das buscas para o casal de idosos de Montemor Velho às 9 horas. Na manhã deste domingo, as autoridades recomeçaram as operações de busca no intuito de localizar o casal de idosos que se encontra desaparecido em Montemor Velho, no distrito de Coimbra, desde a passada sexta-feira. Estudo destaca os efeitos de vídeos curtos sobre os jovens. Um estudo da Universidade de Macau identifica que as plataformas sociais que utilizam vídeos curtos fomentam dependência, ansiedade e insegurança, gerando consequências prejudiciais ao desenvolvimento infantil. Gaspar Castelo Branco, a recordação de um pai, a obrigação de uma nação. Gaspar Castelo Branco ao lado do filho, Manuel. Caetano Rivera demonstra interesse por apresentadoras. Após um ano do término com Maria Cerqueira Gomes, o ex-companheiro da apresentadora da TVI parece estar numa relação com uma figura da televisão espanhola que foi casada com um ex-jogador do Benfica. FC Porto em grave perigo enquanto Sporting persiste sem Soares. O FC Porto desloca-se à Choupana sem Samu, num recinto que nem sempre traz boas recordações. Em confronto com o robusto Famalicão, o Sporting demonstra que não depende do seu avançado. O Gil Vicente mantém-se firme na 4ª posição. Indivíduo de 34 anos é vítima de disparos na Cova da Moura. A PSP informou que os eventos ocorreram aproximadamente às 4 horas e 15 minutos. Morte de um homem de 34 anos na Cova da Moura, na Amadora, após ser atingido a tiro. Embora a PSP tenha aumentado a presença policial na área da Cova da Moura, o responsável pelos disparos ainda não foi identificado.
Tiago Nogueira, os 4:30, participei em jogos de futebol com o Éder, o herói nacional da final do Euro 2016. E onde é que joguei com ele? Na aldeia onde residem os meus pais, Ademia. Tive a oportunidade de jogar na académica com muitos que eram realmente talentosos e não conseguiram tornar-se profissionais. Tiago Nogueira, membro dos 4:30, evoca a sua experiência como futebolista no posto emissor. Evento beneficente, Amor ao Centro, arrecadou 18.707 euros. A iniciativa de captação de recursos do Concerto Solidário, Amor ao Centro, destinado a apoiar as vítimas da depressão Christine, ocorreu em torno do espetáculo que se realizou na Casa Capitão, em Lisboa, no dia 11 passado. Entre as artistas que se apresentaram estavam Yolanda, Surma, Joana Espadinha e Ana Lua Caiano. Arruda dos Vinhos. Não sei como iremos conseguir levantar as vias em Arruda dos Vinhos e os danos provocados pelas condições meteorológicas estão a dificultar a ida das pessoas às urnas. Apesar da vontade de votar, é complicado devido à situação das estradas. Podem desabar a qualquer instante. Campo de Ourique. 4 indivíduos arrestados por tráfico de estupefacientes. A PSP informou que uma operação realizada na sexta-feira culminou em 4 detenções e na apreensão de 2.000 doses de heroína e cocaína. Um dos indivíduos detidos foi colocado em prisão preventiva. Lagarde descarta imposto sobre capital que não permaneça na Europa. Durante a Conferência de Segurança em Munique, a Presidente do Banco Central Europeu expressou a sua preferência por incentivos em vez de impostos sobre capital privado e abordou a questão da adaptação à inteligência artificial. Irão sugere vantagens económicas aos Estados Unidos da América em acordo nuclear. No segundo encontro em Genebra, o Irão pretende manter uma abordagem económica nas negociações, visando acordos e a remoção de sanções, enquanto os Estados Unidos da América se concentram no programa nuclear. Risco de derrocadas é destacado pela Proteção Civil. E-Redes tem 26.000 clientes sem eletricidade. Ainda há cerca de 26.000 clientes da E-Redes sem eletricidade. Embora os rios estejam a voltar aos níveis habituais, a Proteção Civil emite um aviso sobre a possibilidade de cheias, deslizamentos e derrocadas. Papa solicita que o Ano Novo Lunar sirva para promover a paz. O Papa Leão XIV solicita que o Ano Novo Lunar represente uma oportunidade para promover a paz e a prosperidade. FC Porto Nacional. Farioli altera 5 jogadores na equipa. Após a derrota contra o Casa Pia e o empate com o Sporting, o FC Porto visa retornar às vitórias diante do Nacional na Madeira. Samu, Martim, Kiuyer e Moura não fazem parte da convocatória. Acompanhe aqui em direto. Peixe falso voador dos portugueses revela comunicação sonora. Para além da assinatura acústica da espécie, a descoberta indica que o som é útil para a detecção de espécies invasoras, o mapeamento da biodiversidade e a identificação de alterações ambientais que, de outro modo, poderiam passar despercebidas. Governo israelita reconhece amplas áreas da Cisjordânia como propriedade do Estado e Senag, proposto por Trump, existe total domínio sobre Gaza. A segunda fase do plano norte-americano para pôr fim ao conflito em Gaza envolveu a formação de um governo tecnocrático palestiniano, o Senag, que ficará sob a supervisão do Conselho de Paz, presidido por Donald Trump. O Senag reivindica agora o controle total de Gaza. Na Cisjordânia, o executivo israelita deu luz verde ao registro de vastas zonas da região como propriedade estatal. Vídeo. Zonas afetadas pela tempestade foram sobrevoadas pela Força Aérea. As filmagens da Força Aérea Portuguesa durante o voo realizado neste sábado. Um cometa com um feito inédito, Johannes Kleib alcançou 9 medalhas de ouro.
O esquiador norueguês conquistou o seu quarto título em Milão-Cortina, ao vencer a estafeta de 4x7 5 km, tendo já obtido 5 em 2 edições anteriores dos Jogos Olímpicos de Inverno. Socalcos desventrados, muros em ruínas e podas em atraso nas vinhas do Douro. Os prejuízos somam milhares de euros, mas as estimativas ainda são preliminares. Muitos socalcos centenários que sustentavam a paisagem classificada como património mundial tornaram-se vulneráveis devido à quantidade de água que caiu nas últimas semanas. Ex-ministro e Organização das Nações Unidas. O caso Epstein impacta a política em França. O presidente Emmanuel Macron ao lado de Jack Lang. Chapo, ações da população reduziram os impactos do ciclone. Chapo esteve presente na Cimeira da União Africana, onde manteve reuniões bilaterais com líderes africanos e fez um apelo ao diálogo. Além disso, expressou gratidão pelo comportamento da população moçambicana. Isabel Guerreiro, a primeira mulher a ocupar a liderança de um grande banco em Portugal. Liderança. Diante de um cenário de taxas de juro reduzidas, Isabel Guerreiro enfrenta o desafio de manter a rentabilidade e expandir o negócio do Santander em Portugal, sem aquisições previstas. Empresários e ambientalistas opõem-se ao parque eólico da Galp em Odmira. A joia turística deve ser protegida. A Galp pretende edificar um parque eólico em Odmira, porém, autarcas, empresários e ambientalistas fazem alertas sobre os efeitos adversos. Carnaval da Mialhada adiado por causa das condições meteorológicas. A Associação do Carnaval da Bairrada comunicou que os espectadores têm a opção de devolver os bilhetes ou mantê-los para um dos outros 2 dias. Susana Coroado, a transparência total no caso Pinum Viva é inexistente. Em conversa com o Expresso, Susana Coroado, investigadora e ex-presidente da Transparência Internacional Portugal, aborda o seu novo livro Transparência na Vida Pública, lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. A cidadania é definida pelo espaço público. Salvador Rueda argumenta que o modelo urbano vigente não conseguiu controlar o automóvel, privando os residentes de uma grande porção do espaço público. Ele introduziu a ideia dos superquarteirões. Trump revela 5 mil milhões do Conselho de Paz para Gaza. O anúncio foi feito por Donald Trump na plataforma Truth Social. Livros, a narrativa de Mães e Filhas por Bruna Dantas Lobo. Em Horas Azuis, Bruna Dantas Lobato aborda a separação que, em certas ocasiões, a vida estabelece entre laços íntimos e a estagnação que resulta quando a rotina comum se desvanece. Quais são os principais desafios futuros para as relações transatlânticas na Conferência de Segurança de Munique? Escuta aqui uma nova reflexão de Nuno Rogério sobre a intricada natureza das alianças ocidentais e os desafios políticos da atualidade. Um capitão está sempre presente para salvar a equipa de soldados lesionados. Após diversas faltas e a queda de rendimento de Fruold e Mora, o FC Porto voltou a vencer no campeonato, suportado por uma dupla de centrais dominante e um Diogo Costa fundamental no momento oportuno. 0-1. José Luís Carneiro inicia turnê pelo país em procura de um amplo campo democrático. O líder do PS dá início a uma nova volta nacional para preparar o programa eleitoral do partido, realizando sessões para militantes e outras para as forças vivas de cada região. A Belo Horizonte de Grace Passo destaca-se na Berlinale. A estreia de Grace Passo na realização, intitulada Nosso Segredo. Francisco Pedro Balsemão inspira alunos do 6º ano a adotar uma mentalidade empreendedora durante um dia como professor.
Saindo do seu escritório no Grupo Empresa, Francisco Pedro Balsemão lecionou para os estudantes do 6º ano da Escola Fernando Pessoa, incentivando-os a pensar como empreendedores. Mas, afinal, o que é um empreendedor? Um dos alunos expressou: penso que é alguém que oferece soluções, como se estivesse a reconstruir algo. Trump revela 5 mil milhões de dólares do Conselho de Paz para Gaza e solicita a desmilitarização do Hamas. Trump sublinhou que é crucial que o Hamas honre o seu compromisso de desmilitarização total e imediata. Suspensas as buscas pelo casal de idosos de Montemor Velho às 18h20. O casal, com 68 e 65 anos, que vive em Verride, deixou a sua residência e não voltou, levando os familiares a emitirem o alerta às 19h45 de sexta-feira. Grupo de javalis nada através da Marina de Albufeira. Pescadores captaram imagens dos animais a nadar nas proximidades do Porto de Recreio. Sporting Famalicão. Borges introduz ataque móvel na ausência de Soares. Após as vitórias de Benfica e FC Porto, os Leões enfrentam os famalicenses e precisam de vencer para preservar as distâncias. Luís Soares está indisponível devido a um castigo. O jogo começa às 20h30. Acompanhe aqui. Remunerações dos banqueiros mantêm-se em alta, 6 executivos do Wall Street arrecadam 250 milhões no ano. Os responsáveis do JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo e Morgan Stanley receberam, cada um mínimo de 40 milhões de dólares. No Reino Unido, os montantes oscilaram entre 7 milhões e 17 milhões de euros. Celebridades unem-se em apoio às vítimas das intempéries. Unidos somos mais fortes. Personalidades reconhecidas entre os portugueses estão a apoiar aqueles que necessitam e a incentivar o empenho de todos. Situação desastrosa. Independentemente de se tratar de um incêndio, uma inundação, a desagregação de uma arriba ou um acidente com um equipamento, a resposta inicial de qualquer governo é enfatizar a imprevisibilidade e a total excepcionalidade do acontecimento. Análise de Rui Gonçalves. Bad Bunny, o universo aos seus pés. O cantor porto-riquenho, proveniente de origens modestas, desafia Donald Trump. Seguro triunfa em todas as 20 freguesias impactadas pelo mau tempo e destaca-se em Alcácer do Sal. António José Seguro obteve um desempenho superior à média nacional em 16 das 20 freguesias que enfrentaram o mau tempo e que atrasaram a votação. A elevada abstenção espelha um ato eleitoral que não influencia o resultado final. 20h. Chega apoio à extensão da situação de calamidade. A situação de calamidade e a isenção de portagens finalizam hoje à meia-noite. Além disso, António José Seguro triunfa na segunda volta na freguesia de Salvaterra de Magos, obtendo mais de 200 votos que André Ventura. Situação desastrosa. Quer se trate de um incêndio, de uma inundação, de deslizamento de uma arriba, ou de um acidente com um aparelho, a resposta inicial do governo, qualquer que seja, é destacar a imprevisibilidade e a total excepcionalidade do que aconteceu. Análise de Rui Gonçalves. Coração Tudor adquirido pelo British Museum por 4 milhões. Uma obra datada do início do século XVI, que supostamente foi utilizada para celebrar o noivado da princesa Mary, filha dos reis. Seguro triunfa em todas as 20 freguesias impactadas pelas más condições meteorológicas e, domina, em Alcácer do Sal. António José Seguro obteve um desempenho superior à média nacional em 16 das 20 freguesias. A elevada abstenção revela um ato eleitoral que já não teria efeitos decisivos. Eleitores foram transportados pelas Forças Armadas para a votação em Alcácer do Sal.
No distrito de Setúbal, Alcácer do Sal foi um dos municípios que solicitou o atraso na votação da segunda volta das eleições presidenciais. A tensão geopolítica e o soft power literário em Taiwan. A TIB de 2026, a Feira do Livro de Taipei, uma das mais importantes da Ásia, narra uma narrativa de resistência, na qual a literatura se destaca como um elemento estratégico para a afirmação no cenário internacional. 20 horas. Seguro triunfa nas áreas onde a segunda volta foi postergada. O Presidente da República eleito já conta com mais de 3,5 milhões de votos. Neste jornal, António José Seguro expressa a sua gratidão aos eleitores que se dirigiram às urnas neste domingo e afirma que a democracia esteve ativa. José Milhazes. Trump afirma uma coisa, Rubio outra, e não está claro qual é a verdadeira posição dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia. Em Munique, Volodymyr Zelensky atualizou Marco Rubio sobre a situação no que toca à defesa aérea, à situação militar e aos novos mísseis da Ucrânia. Através de emissários, Moscou sugere uma administração internacional e exerce pressão para a realização de eleições durante o cessar-fogo. Enquanto a Rússia experimenta alternativas ao Starlink e intensifica os seus ataques, Kiev aumenta a produção de armamento com o apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte e de parceiros europeus, expandindo radares, drones e o treino militar. Na segunda volta das eleições presidenciais, a abstenção atingiu os 50%. Na segunda volta, que teve lugar principalmente no domingo anterior, estavam registados 11.039.672 eleitores, dos quais 5.519.808 exerceram o seu direito de voto. Buscas de francês desaparecido recebem apoio da autoridade marítima. A AMN informou, através de um comunicado, que o aviso sobre o desaparecimento do homem, com 58 anos, foi emitido no sábado às 19 horas e 10 minutos, após ter supostamente caído no Guadiana, na margem espanhola. Seguro alcança um histórico de 3,5 milhões de votos na eleição. Há uma semana, Seguro foi eleito Presidente da República, obtendo o maior total de votos expressos em 50 anos de democracia. Daniel e uma mente sensata que não penaliza o corpo. O jogador português fez a sua entrada na segunda metade e logo a seguir colocou a equipa em vantagem. Ricardo Araújo Pereira. O povo português ouviu a proposta de Ventura, posso ser eu o presidente, e respondeu, não, vai levar com um das Caldas. Após as eleições, António José Seguro, o carismático, entusiasmante e sedutor, foi o vencedor. O Tuzé, residente nas Caldas da Rainha, tornou-se o político mais votado na história da democracia. André Ventura questionou ao povo português, posso ser eu o presidente? E a resposta foi, não, vais levar com um das Caldas. Ouça o resumo mais relevante da noite eleitoral no podcast, Isto é Gozar com Quem Trabalha, com Ricardo Araújo Pereira. Portugal elegeu uma avó. Sporting destacou-se de forma evidente na segunda parte. Edith Fernandes afirma que o Sporting é o vencedor justo devido ao desempenho superior do conjunto. Embora reconheça que a primeira parte foi bem disputada por ambas as equipas, desejava mais do Famalicão. Rodrigo e João Dias ajudam Ricardo Araújo Pereira a esclarecer como não agir numa emergência salva mais do que um miúdo de 9 anos. O Tozé, que reside nas Caldas da Rainha, é o político mais votado na história da democracia. André Ventura perguntou ao povo português, posso ser o presidente? A resposta foi, não, vais levar com um das Caldas. Ouça o resumo mais relevante da noite eleitoral no podcast Isto é Gozar com Quem Trabalha, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, transmitido a 15 de fevereiro, que também teve a participação dos dois protagonistas da semana que salvaram uma vida, Rodrigo e João Dias. Rui Borges realizou algo inédito em Alvalade nos últimos 52 anos. O treinador dos Leões optou por manter Geni Catamo no banco, introduzindo o moçambicano apenas na segunda parte.
Aproximadamente 14 mil consumidores continuam sem eletricidade devido à depressão Christine. Relatório da iRedes refere que a situação se mantém até às 17 horas e 0 minutos deste domingo. Tesla elimina as versões standard dos Model 3 e Y e reorganiza a linha de produtos. A Tesla introduziu as versões standard, que eram as mais económicas dos Model 3 e Y, mas após 4 meses decidiu retirá-las, optando pela designação anterior, tração traseira, mantendo os mesmos preços.